Alô, amigos do canal Olho no Vasco, Maurício Ribeiro para mais um pré-jogo. Campeonato Brasileiro Série B 2022, 20ª rodada ou primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Vila Nova amanhã às 16h30. Lembrando que o primeiro jogo o Vasco empatou por 1-1 com o Vila Nova em casa e lembro a vocês alguns dados importantes desse primeiro jogo, que foi complicado, primeiro jogo do Brasileiro, uma série de problemas acontecendo, o time não estava engrenando ainda, os jogadores que estavam e não estão mais. Então vamos lembrar alguns dados, só para lembrar como é que estava. O Vasco teve 60% de posse de bola, o Vila Nova 40%, 465 passes a favor do Vasco e 311 do Vila Nova, disputas vencidas 52 do Vila Nova, 48 do Vasco. Chutes 16 do Vila Nova, 12 do Vasco. Chutes a gol 5 para o Vila Nova e 4 para o Vasco. Finalizações dentro da área 3 para o Vila Nova e 9 para o Vasco. E finalizações de fora da área, veja como o Vila Nova agrediu o time do Vasco, 13 e o Vasco fez 3 finalizações. O Vasco na altura ele tinha jogadores como Bruno Nazário, Zé Gabriel, o Peck Nenê, o Raniel e tinha alguns jogadores Quinteiro, Conceição, um time um bocado modificado do que a gente tem nesse cenário atual. Lembrando que o Campeonato Brasileiro Série B 2022, antes do início da 20ª rodada, se apresenta com a classificação Cruzeiro 42 pontos, o Vasco 35 em segundo, vem em terceiro o Bahia 24, Grêmio em 33 com quarto, Tombense 28 quinto e Sport em sexto lugar com 27 pontos. Lembrando que esse jogo contra o Vila Nova é um jogo chave, por quê? O Vasco parou basicamente parou no segundo lugar, 35 pontos. Perdeu para o Sampaio Corrêa feio de 3-1 e empatou com o Ituano em casa de 1-1. O que acontece? A gente já fez um vídeo no pós-jogo anterior contra o Ituano informando, dizendo a nossa visão. O Maurício Souza, ele está querendo que o Vasco proponha um jogo. E o Vasco não é de propor jogo. O Vasco não tem jogadores com qualidade para propor jogo. Ele está subindo os laterais, sobe o meio e com isso faz o quê? A zaga fica desguarnecida. Então o melhor setor do Vasco, que era a zaga, a primeira linha, que era Gabriel Dias, Quinteiro, Conceição, Edmar e Yuri, está ficando desprotegido. Sobe Yuri, sobe Andrei, sobe os laterais, o time vem no corredor central, mano a mano, pega o Quinteiro de frente e o Conceição de frente. Pega o Pimentinha, pegou o Edmar de frente. Fez um salseiro ali. Culpa é do Edmar? Culpa é do Gabriel Dias? Não. O sistema defensivo enfraqueceu com esse modelo do Maurício Souza de propor o jogo. Então, acho que ele tem que acreditar, ótimo, que é um Vasco diferente, sim, mas faz o que está dando certo. Fecha a casinha, faz bonito, prende ele atrás. O Conceição não joga, está suspenso com o amarelo. Então, o Vasco vai com o Gabriel Dias, Quinteiro, Danilo Bosa, Edmar e Yuri. Faz essa penelinha fechada, Yuri, não pode passar do meio. Segura ali, não passa do meio. Fica como está, protege aquela zaga, vamos voltar ao que a gente estava fazendo e estava funcionando. Lembrando que o Vasco está em segundo lugar com 35 pontos, o Vila está em último lugar, 20º, com 14 pontos. Nós temos uma rodada muito importante, que alguns jogos favorecem o Vasco e a gente tem que torcer. Vamos a ela. Amanhã, hoje, ainda joga 21h30, Sampaio Corrêa Sport, que vai em sexto, uma derrota do Sport, o empate ali funciona bem. Amanhã, 16 horas, um jogo importantíssimo, Cruzeiro e Bahia. O melhor resultado ali, com certeza, é o empate. Segura o Bahia, segura o Cruzeiro. Aí depois, no mesmo horário, nós temos Grêmio e Ponte Preta. Falei há vídeos atrás, atenção, o Grêmio que está subindo de forma consistente. Estava lá atrás, balançou um pagode, está subindo de forma gradativa. Atenção ao Grêmio. Contra a Ponte Preta, Vila Nova e Vasco, plena chance do Vasco ganhar, me parece que foram 2.000 ingressos vendidos para o Vila Nova e mais de 6.000 ingressos vendidos para a torcida do Vasco, mais uma vez vai dar um show. E na segunda-feira é Operário e Tombense, que também está subindo na tabela, está em quinto lugar. Agora uma reflexão para vocês aqui. O Vasco tem vários jogadores dentro do seu plantel, jogadores relacionados. Para esse jogo foram Alexander, Andrei, Danilo Bosa, Edmar, Reginaldo, Eric Figueiredo. Nós tivemos Gabriel Dias, Gabriel Peck, Raul Juninho e Léo Matos. Tivemos Luiz Henrique, Marlon Gomes, MT, Nenê Palácios, Quinteiro, Raniel, Thiago Rodrigues, Yuri, Zé Gabriel e Zé Vitor. Escalação relacionados para esse jogo por ordem alfabética. Muito bem, só que me vem à mente o seguinte, da forma com que o Vasco está jogando, o Vasco tem uma transição lenta, uma transição vagarosa. Ele põe o Andrei para tentar dar essa celeridade com a bola, ficar um pouco mais de posse de bola, controlar mais o jogo para propor o jogo. Não está funcionando. O que, ao meu ver, o Vasco precisa? O Vasco precisa de velocidade, de dinâmica de jogo, intensidade na marcação, intensidade na transição e jovialidade. Então, qual é a minha proposta? O que eu acho que seria o melhor time do Vasco amanhã? É a hora do Maurício Souza, como brinco com a Radinho, dizer que tem café no bule. Então o Vasco poderia propor um jogo diferente amanhã,
segurando aquela linha ali atrás, como sempre foi. Maurício Souza sendo humilde, falou, olha, tentei propor jogo, mas vamos voltar e fechar a casinha, que é como estava dando certo. Eu tentei mudar, o Vasco nos últimos 15 pontos fez 5. O desempenho com ele caiu para 40 e poucos por cento nos 7 jogos, se eu não me engano, disputados, ou seja, contra números não há argumentos. Então não está funcionando, não está bem, volta como era, que é a melhor coisa que você pode fazer. Então acho que amanhã o Vasco tem que ir com o Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Bosa e Edmar. E aí a minha proposta é diferente. Yuri, Marlon, Nenê, André, Aguinaldo e Figueiredo. Por que eu sugiro isso? Porque, veja bem, ele podia arriscar de uma forma com mais intensidade. Ele pode colocar, para no Yuri, no trinco, no primeiro volante ali, dali não sai. Em vez de meter um André de segundo, ele coloca o Marlon de segundo, que dá mais intensidade, mais jovialidade e mais força ali na marcação. E sobe, deixa o Nenê de terceiro. E lá na frente, na última linha, ele mete o Andrei, o Aguinaldo, que dá mais velocidade, intensidade, jovialidade, e o Figueiredo. O que ele ganha com isso? Se ele não quiser isso, ele pode pegar o Nenê e jogar no lugar do Andrei e meter o Andrei de terceiro. O que ele ganha com isso? Deixa o Nenê solto, como falso esquerdo, falso extremo ali, e o Nenê pode fazer esquerda-direita, balançar ali na frente, trocando de posição entre Aguinaldo e Figueiredo. Joga numa composição que eu gosto, ou seja, a última linha sem centroavante fixo, que nos modelos aqui na Europa e outros times, eu vejo que está em extinção aquele centroavante fixo, como a gente teve durante muitos anos, que o futebol, a dinâmica do futebol hoje, pede uma última linha que se movimente, que abra espaço para o corredor central, seja para o extremo fazer um facão para dentro, seja quem estiver jogando nessa meiuca ali, volta para a extrema, faz uma triangulação, um jogo agrupado com quem subir pela lateral. Eu acho que essa seria uma composição interessante do Vasco. Voltando a dizer aqui, na minha percepção, poderia ir de Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Bosa e Edmar, Yuri, Marlon e Nenê, André, Aguinaldo e Figueiredo. Lembrando que poderia mudar Yuri, ao invés de Marlon e Nenê, poderia botar Yuri, Marlon e André, e lá na frente Nenê, Aguinaldo e Figueiredo. Sendo que, se ele quiser botar o Marlon de segundo, se quiser botar o Nenê, manter o Nenê, ele pode trazer o Andrei de terceiro, joga o Nenê para frente, ou botar o Marlon no lugar do Nenê, o Nenê para frente. Ele tem peças para mexer. Por quê? A gente ganharia. Yuri é um jogador viril, rápido, um jogador que marca pressão ali. O Marlon, jovem, rápido, com intensidade. São dois já nessa transição intensidade. Aí você vai para o Andrei, o terceiro, intensidade, jovialidade, força na marcação. Vai para o Aguinaldo, terceiro, mais um, quarto, intensidade, velocidade, jovialidade na marcação. O Figueiredo, intensidade, jovialidade e força na marcação. O Vasco ganha 5 jogadores que vão dar uma velocidade na recomposição, consegue acompanhar essa recomposição, podem marcar uma pressão alta na saída do Vila Nova e dão a oportunidade ao Nenê de ter 4 jogadores que ele pode servir com velocidade e intensidade para o Vasco propor uma transição para o jogo. Lembrando sempre, com a casinha fechada ali atrás. Esquece, Yuri, primeira linha, estão proibidos de passar do meio. Esquece Gabriel Dias, esquece Edmar. Uma vez ou outra pode fazer um serrote e voltar. Mas se você tiver plantado ali, se você tiver no meio para frente, Marlon, Nenê, André, Aguinaldo, Figueiredo, tenho certeza que o Vasco vai ser outro time. O Vasco vai dar uma velocidade diferente, vai imprimir jovialidade, vai imprimir intensidade de jogo. Você tem jogadores, Figueiredo consegue fazer o corredor no serrote para cima e para baixo. Pode colocar o Andrei, se tiver caído pela esquerda, ou o Marlon pode fazer a mesma coisa. O Nenê alimentando esses meninos e o Aguinaldo se mexendo para lá e para cá. Você ganha muito mais intensidade, que o time do Vasco hoje é um time lento, é um time com a transição sofrível. E o que o Maurício Souza está querendo, que é imprimir velocidade, uma transição rápida, o Vasco propor jogo com volume de jogo, não adianta. Chega os laterais ali na frente, cruza na extrema, não vai na linha de fundo. Uma vez ou outra aparece. Ele consegue com isso o quê? Desproteger a zaga. Quer dizer, nós tomamos em 2 jogos, mais da metade dos gols nós tomamos no campeonato inteiro. Tomamos 3 do Sampaio Corrêa e um do Tom. Tomamos 4. Se eu não me engano, no campeonato inteiro a gente tinha tomado 7. Ou seja, está claro que não está funcionando. Então tem que rever os conceitos, tem que entender o que não está funcionando e voltar. A minha visão, fecha a casinha, fecha a bonita ali atrás e imprime o time ali. Parando Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Bosa e Edmar, Yuri, Marlon e Nenê, André, Aguinaldo e Figueiredo. Ou você inverte, joga o Figueiredo, o Nenê ali para frente, como um falso extremo à esquerda, mete o André de terceiro alimentando tanto o Nenê, Aguinaldo e o Figueiredo, e eles 4 se movimentando ali, ainda com a chegada do Marlon.
e deixando o Yuri ali para segurar. Ou seja, ganha o Vasco velocidade, intensidade, marcação, uma série de cenários. Arrisca? Não arrisca. São jogadores de qualidade que dão uma outra dinâmica ao jogo. E a possibilidade, nesse próprio jogo, você mudar funções. Por quê? Mudar o esquema tático. Você pode deixar o Nenê de terceiro, pode deixar o Nenê de falso extremo, pode inverter o Nenê pela direita, pode inverter o Figueiredo, pode recuar, puxar o Ignaldo para a extrema e botar o Nenê de falso 9, pode jogar o Figueiredo de falso 9, pode jogar o Marlon aberto pela direita. Olha a quantidade de possibilidades que o Maurício Souza pode criar, coisa que ele não vem fazendo. Ele vem trocando 6 por meia dúzia, fazendo basicamente café com leite. Com essa composição de time aqui, de jogadores, na minha visão, ele ganha muito mais. E olha, não estou falando da entrada ainda do Alex Teixeira, que ganha outro cenário, mas continua com a minha opinião. Fecha a casinha atrás, vamos ganhar de qualidade com o Alex Teixeira, mas eu entendo o jogo desta maneira. Só espero que ele não comece com o mesmo time da outra vez. Valeu, galera. Repetindo aqui a minha visão. Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Boaz e Edmar, Yuri, Marlon e Nenê, Andrei, Ignaldo, Figueiredo, ou Yuri, Marlon, Andrei, Nenê, Ignaldo, Figueiredo. Fechado? Lembrando que o Vasco vai na segunda colocação com 35 pontos, Cruzeiro com 42, Bahia 34, Grêmio 33, Tombense 28, Sport 27. Jogo de imensa responsabilidade e importância para o Vasco, para começar a subir na tabela, virar essa página de alguns jogos que não tem ido bem e a gente começar o segundo turno com o pé direito, dando liga a essa torcida que mais uma vez vai lotar a sua parte amanhã contra o Vila Nova às 16h30. Valeu, galera! Se inscreva aí no canal Olho no Vasco, Maurício Ribeiro, mais um pré-jogo, sininho de notificação, compartilha geral, fala para sua galera aí, se gostar dê um like, mais um pré-jogo para o jogão de amanhã, Vasco e Vila Nova ou Vila Nova e Vasco. Saudações vascaínas!